Após 24 anos de poder ininterrupto, Bashar al-Assad foge da capital da Síria, Damasco, em meio à invasão dos rebeldes. Pelo menos é o que dizem as principais agências de notícias frente aos últimos acontecimentos. Vamos tentar entender o que está ocorrendo no território sírio nesse momento, já que em 2 semanas nós tivemos uma invasão das principais cidades sírias por parte de um grupo conhecido como HTS. Quem é o HTS? Que grupo é esse? Como eles tão rapidamente tomaram a terceira, a segunda e agora a principal cidade do país? Quais são os caminhos para a Síria? Por que ela mergulhou nessa guerra civil? Ou por que ela nunca saiu dessa guerra civil, principalmente de 2011 para cá? Vamos dar uma olhada também na perspectiva de outros países que estão nessa região para tentar entender se esse problema, se essa situação de conflito civil pode ser replicado em outros países, como a gente viveu lá em 2011, na Primavera Árabe, quando várias pessoas, populações inteiras foram às ruas para tentar depor regimes autoritários. Bora tentar entender então o que está acontecendo na Síria nesse momento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like, para que a gente traga mais conteúdos como esse para você. Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no território sírio neste momento. Pessoal, a gente começa aqui com uma reportagem do G1. Não só o G1, como outros portais de notícias estão trazendo essa informação agora nesse início de domingo, sobre esse avanço dos rebeldes e a saída, a possível fuga de Bashar al-Assad, segundo as principais agências internacionais. Com o avanço de rebeldes, Bashar al-Assad deixa Damasco, dizem agências. O ditador sírio abandonou a capital e fugiu para destino ainda desconhecido, após avanço dos rebeldes que entraram em Damasco. Olha o que é interessante. Sem resistência, queda de Homs deixou o governo de Assad à beira do colapso. Então vamos dar uma olhada em fato o que isso representa. Tá? Aqui tem a imagem de Bashar al-Assad, presidente sírio, que governa o país desde a morte do pai dele em 2000. Você vê que é uma dinastia, né? O pai ficou no poder até a morte, morreu o pai, continuou o filho, que desde 2000, ou seja, 24 anos, está no poder, ou pelo menos estava até esse momento. Então, galera, forças rebeldes anunciaram nesse domingo, dia 8 de dezembro de 2024, um dia que já entra para a história, né? Se de fato se configurar essa queda do presidente, que o ditador sírio Bashar al-Assad deixou a capital Damasco, segundo informações de agências internacionais. Bashar al-Assad deixou Damasco em direção a um destino desconhecido, segundo 2 oficiais do exército citados pela Reuters. Os rebeldes afirmam ter entrado na capital sem encontrar resistência militar. Testemunhas relataram que milhares de pessoas a pé e em carro se reuniram na praça principal de Damasco, acenando e gritando "Liberdade, liberdade!". Ainda segundo a Reuters, o primeiro-ministro sírio Mohamed Ghazi al-Jalali afirmou que permaneceu em sua casa e estava disposto a apoiar a continuidade do governo após a fuga de Assad. Em seguida, o líder rebelde sírio Ahmed al-Shara disse que está proibido de se aproximar de instituições públicas que, segundo ele, continuarão sob a supervisão do ex-primeiro-ministro até serem oficialmente entregues. Em um pronunciamento ao vivo na TV local, os rebeldes comemoraram o que chamaram de queda de Assad e afirmaram estar libertando pessoas que foram injustamente presas durante o regime do ditador. Aqui, inclusive, tem uma imagem da chegada dessas forças rebeldes em Damasco em uma ofensiva para derrubar o ditador sírio, né? Cerco a Damasco. A gente teve uma cronologia que levou até isso. Lembrando que dia 27 de novembro, há 2 semanas atrás, a gente teve o início das ofensivas desse grupo rebelde para tentar tomar o poder do presidente sírio Bashar al-Assad. Poucas horas antes, os rebeldes anunciaram o controle total de Homs, após um dia de combate deixando o regime de 24 anos de Assad à beira do colapso. Então, eles já tinham conquistado as principais cidades. Isso é importante que a gente entenda, tá, galera? Já tinham conquistado Alepo, já tinham conquistado Homs e faltava a maior cidade. A segunda e a terceira maior cidade, Alepo e Homs, já haviam sido capturadas, além de outras cidades importantes pelos rebeldes. Faltava, de fato, capturar a capital, que é o coração econômico, que é o principal reduto populacional. Então, era fundamental chegar à capital, a sede do poder político do país. O líder da oposição da Síria, Hadi al-Bahara, baseado na Turquia, anunciou a Al Jazeera que representantes do grupo se reunirão com países árabes, europeus e a ONU para discutir e definir a próxima fase desse processo político na Síria. O jornal The New York Times
informou que um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional afirmou que o presidente americano Joe Biden está monitorando de perto os eventos extraordinários da Síria. Não sei se vocês também acompanharam que os Estados Unidos, Donald Trump, ele falou que está uma bagunça na Síria, mais ou menos assim, e disse que a Síria não é amiga dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Síria é aliada da Rússia. E a Síria tem realmente uma relação estreita com a Rússia, principalmente após os eventos da Primavera Árabe. O governo de Bashar al-Assad era apoiado pelo governo, pelas tropas russas, inclusive com ataques aéreos. A questão é que tudo o que está acontecendo nesse momento, nessa região, leva a essa situação. E daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? Só para terminar, mais cedo, antes da fuga de Assad, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que tomará posse em janeiro, afirmou que o país não deve se envolver no conflito, até porque tem uma outra grande potência que já se envolve. Quem é, galera, esse presidente sírio que foi deposto? Aqui a gente tem até rebeldes contrários ao regime, queimando, estragando ali uma placa na cidade de Alepo com a imagem, com a bandeira do país e com a imagem de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad tem 59 anos e sucedeu o poder do pai, Hafez al-Assad, que morreu em 2000 após governar a Síria por 3 décadas, 30 anos. Seu regime foi fruto de um golpe de Estado em 1971. Aqui eu acho que já é importante que a gente pense um pouco sobre isso. A mesma família está no poder desde 1971. Nós tivemos 3 décadas do pai, mais 2 décadas e quase meia do filho. É muito tempo, né? Da mesma família no poder. A família Assad é alauíta, uma minoria religiosa xiita na Síria. Nascida em 11 de setembro de 65, em Damasco, estudou medicina e se especializou em oftalmologia. Em Londres, cursou uma pós-graduação. Em 94, Basil, seu irmão mais velho e sucessor natural de Hafez, morreu num acidente. Com isso, Bashar tornou-se herdeiro da família, do poder da família. Em 10 de junho de 2000, ele foi declarado presidente pelo parlamento após um referendo popular, no qual recebeu uma aprovação de 92,29% naquele momento. Bashar al-Assad tinha 34 anos. Em 2007, renovou seu mandato por outros 7 anos em um referendo, na qual obteve 97,62% dos votos. Em 2014, foi reeleito para um terceiro mandato de 7 anos. A guerra civil síria já estava em curso e a votação foi realizada nas áreas controladas pelo governo. Assad está há 5 décadas no poder. A capital, Damasco, é o palco dos momentos decisivos na Síria, que podem selar a queda do ditador. Se é que ele já não caiu, já que ele fugiu, tá? Segundo relatos de moradores de Damasco, publicados pela imprensa internacional nas últimas horas, há membros das forças rebeldes circulando nos arredores da cidade e tiroteios ocorrendo em alguns pontos. Nesse sábado, o governo sírio acusou insurgentes de espalhar informações falsas sobre o conflito para aterrorizar a população e criar a instabilidade. O ministro do Interior havia dito que teria um cordão militar para proteger Damasco. Até então, não havia informações sobre o paradeiro de Assad. Durante a semana, a imprensa americana noticiou que o Egito e a Jordânia já haviam recomendado a ele sair do país. Isso já havia acontecido, tá, galera? Em uma ofensiva iniciada há apenas 10 dias no norte, forças lideradas pelo movimento extremista Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS na sigla, ou Organização para a Libertação do Levante, conquistaram as cidades de Alepo e Homs e marcharam rumo à capital, que está mais ao sul. Outras fontes opositoras partiram do sul e do leste numa tentativa para fechar esse cerco. O HTS, com uma filial da Al-Qaeda, grupo por trás dos atentados dos 11 de setembro. Já foi, né? Ele surgiu como uma filial, mas ele rompeu com esse grupo, tá, pessoal? Por onde passaram os rebeldes, derrubaram estátuas que faziam homenagem a Hafez al-Assad, o pai do atual presidente, fundador dessa dinastia que está no poder há 50 anos, e tomaram bases militares. Vamos dar uma olhada num vídeo aqui que mostra um pouco dessa retomada da guerra e daqui a pouco a gente volta para comentar. Vamos comentar o que está acontecendo na Síria para você poder sair bem informado. Aproveitar esse vídeo do G1 que fala um pouco sobre isso. Cidades tomadas por rebelde, combates com tropas do exército. O que está acontecendo na Síria? Bom, você deve saber que esse país está em guerra civil desde 2011, só que esse conflito estava meio que congelado. Até semana passada, quando um grupo rebelde fez uma ofensiva presa contra o governo do ditador Bashar al-Assad e tem rápido avanço pelo país. Em um intervalo de uma semana, esse grupo, chamado Frente de Libertação do Levante, e também conhecido como HTS, tomou Alepo e Hama, 2 das maiores cidades da Síria, e segue em rota em direção à capital Damasco. Pelo caminho
caminho, eles foram tomando bases militares e obrigando o recuo das tropas de Assad, que somam derrota. O HTS é um dos grupos jihadistas contra o ditador desde a guerra. Bom, mas então por que isso está acontecendo agora? Atualmente, o regime de Assad está vulnerável porque seus grandes aliados, a Rússia e o Irã, estão bem ocupados com outras guerras. A Rússia lá na Ucrânia desde 2022 e o Irã que entrou no conflito contra Israel. Até o Hezbollah, que apoiava as tropas sírias, teve que recuar por causa da guerra no Oriente Médio. Então, com o governo desprotegido e o apoio externo enfraquecido, os rebeldes podem ter aproveitado essa janela de oportunidade para tentar tomar o país. Inclusive, Assad está no poder justamente por conta de intervenções de seus aliados no passado. Com o rápido avanço da investida, esses parceiros de Assad movimentando para tentar ajudar o governo, mas com limitações por conta das outras guerras. O Hezbollah enviou alguns soldados para ajudar no combate na cidade de Homs, bastião do governo. O Irã disse que vai enviar mísseis e drones e conselheiros militares ao país. Então, pessoal, a gente vê que talvez essa ajuda seja tardia, né, para a tentativa de manter o governo, já que já foi tomada a capital e sem resistência, o que é muito importante que a gente ressalte aqui. Não teve resistência das tropas sírias para poder tomar, para poder resistir à entrada dessas forças rebeldes, dessa força do Levante, desse HTS, nesse momento. Então, o que isso representa? Por que as tropas sírias elas não tentaram manter uma guerra mais extensa, manter as posições? Por que tão rapidamente, tão facilmente esse território foi dominado? É bom a gente também contextualizar. Nós temos algumas situações que são bem delicadas envolvendo essa situação. Eu acho que até o vídeo falou um pouco sobre isso. É importante levar em consideração que os principais aliados da Síria e que conseguiram em 2011 ajudar a manter o poder do governo de Bashar al-Assad, hoje elas estão enfraquecidas. Você tem a Rússia num conflito desde 2022 com a Ucrânia e que recentemente teve uma nova escalada das tensões com a cessão de vários armamentos, né, por parte dos Estados Unidos, do governo de Joe Biden, que já está no final, mas que liberou a utilização de algumas armas, de alguns equipamentos militares que não eram utilizados, o que fez com que a Rússia, de alguma forma, tentasse dar uma resposta, e essa resposta foi por meio de mísseis balísticos intercontinentais, foi por meio de mais ataques com drones, foi por meio da violência. Então, a gente tem uma situação aí já delicada envolvendo essa questão. E, para além disso, não é só isso não. Nós temos o Irã num contexto de um conflito delicado, porque ele está se envolvendo diretamente na questão que envolve o Hezbollah e o ataque à faixa de Gaza. O Irã foi atacado diretamente no seu território e também atacou Israel no seu território, só que o Irã está enfraquecido no momento, porque ele viu que o poder de persuasão das armas de Israel são extremamente interessantes. Israel tem importantes aliados, e destaque aí para os Estados Unidos, mas França, Alemanha, Reino Unido, são países que também estão juntos aí nessa frente para a defesa de Israel naquela região. Então Israel hoje está fortalecido, pelo menos no contexto de guerra, frente aos seus principais inimigos geopolíticos na região. E o Irã, em contrapartida, está tentando se organizar e pensar em estratégias para poder combater essa situação, para poder, né, se mostrar relevante e importante na região. Ao mesmo tempo, ele vê um dos seus aliados, dos principais grupos que ele apoia, sofrendo derrotas consecutivas. Isso foi péssimo para Bashar al-Assad, porque a morte, né, a destruição de parte do arsenal do Hezbollah e a perda de comandantes significativos e importantes para o grupo também fez com que esse grupo não conseguisse agora, nesse momento, a defesa do território, ajuda, pelo menos na defesa do território sírio, já que eles também estão em outra frente, apesar de estar num cessar-fogo momentâneo, um cessar-fogo com Israel, o grupo está tentando se reorganizar, se reestruturar, porque teve perdas muito significativas, desde aquelas situações envolvendo os pagers, que foi uma coisa vergonhosa, e eles mesmos admitiram isso, passando sucessivas derrotas, sucessivas perdas de alto comandantes dentro do Hezbollah. Então, o Hezbollah enfraquecido, Irã enfraquecido, Rússia voltada para uma guerra. As tropas de Assad não são capazes, sozinhas, de manter o governo. Ao mesmo tempo, você tinha um grupo que conseguiu se fortalecer, que nasceu, sim, de apoio de grupo terrorista, mas que rompeu com esse grupo terrorista e seguiu por outra linha. E conseguiu se aliar, o HTS também se aliou a outros grupos nessa região, para tentar, de alguma forma, trazer para a maioria da população uma nova perspectiva.
Sim, é uma perspectiva também religiosa? Não deixa de ser. Isso eles não abandonaram por completo, o que chama a atenção da comunidade internacional. Países próximos já fecharam suas fronteiras e há receio de que esse levante ele possa ser também um exemplo para outros países, porque foi assim que começou a Primavera Árabe, com movimentos em um país que acabaram levando outros países que também viviam regimes ditatoriais, como é o Egito, que a gente falou aqui agora há pouco, que convidou Bashar al-Assad a sair de lá, a fugir de lá, vivia. Egito, Tunísia, a própria Síria, vários países vivenciaram essa situação que a gente ficou conhecido como Primavera Árabe, uma rebelião que trouxe muitos rebeldes e populações para a rua e que depois vários presidentes daquele período. E que Bashar al-Assad conseguiu sobreviver, principalmente pelos apoios que tinha, mas que agora parece não conseguir mais manter o poder. Acredito que dificilmente ele vai continuar sendo presidente da Síria. A deposição é questão de horas. Galera, é importante a gente fique ligado nos próximos acontecimentos. O que será que vão acontecer nas próximas horas? Quem será o próximo presidente? Bashar al-Assad vai tentar uma contraofensiva? Vai tentar apoio militar da Rússia? Vai tentar alguns ataques junto com o Irã, com o Hezbollah? Ou não? Vai simplesmente entregar o poder e se refugiar em outro país aliado? Só o tempo dirá, mas para esse tempo dizer, é importante que você fique atento e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização de conflitos de situações geopolíticas importantes como essa. Por isso a gente faz esse convite, não saia sem dar seu like, sem ativar o sininho das notificações para não perder nada. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais sobre a geopolítica do nosso planeta, mais sobre esse contexto internacional extremamente delicado. Eu fico por aqui, até a próxima.